Quero dar as boas-vindas para a Fer e para a Paula. Infelizmente, a Ju não pôde comparecer, mas nós vamos dar início aqui ao nosso painel Mulheres à Frente de Startups Promissoras no Mercado da Construção Civil. Meninas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite e fiquem à vontade agora para se apresentar aí para o nosso público. Boa noite, gente. Boa noite, Paola. Paola, obrigada pelo convite. É tão bom falar de coisa boa, né? Então, eu acho que o bate-papo vai ser muito interessante, muito rico. E tô bem animada. Que legal. Olá, boa noite, Fernanda, boa noite, Paola. Muito legal a introdução. Gostei de falar de empreendedorismo feminino, social e também com propósito ambiental e sustentável, é isso? Eu acho que falaremos sobre todos nesse painel também. Para mim também é uma satisfação muito grande falar aqui, estar com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez, uma super oportunidade. Parabéns também pelo trabalho que vocês têm feito, né? Eu acho que intraempreendedorismo é um grande desafio também, eu acho que até a história da Fernanda também é conectada a isso. Então, estou aqui, gostei, eu gosto muito de falar de coisa boa, num clima de conversa, estou aqui para aprender e, se possível, contribuir um pouquinho também. Muito legal. A gente vai dar um enfoque aqui no nosso painel sobre empreendedorismo feminino e depois a gente vai ter mais 2 outros eventos com os outros convidados sobre sustentável, social, e acho que tudo isso vai combinar muito. A gente tem um dia, ou melhor, uma noite muito boa pela frente. Então, obrigada. E eu queria começar a nossa discussão entendendo mais sobre a trajetória de vocês. Sim, né? Eu já tenho spoilers, porque eu já tive a oportunidade de conhecer as duas. Então, eu sei que cada uma chegou até aqui por caminhos diferentes, né? Mas todas com muito esforço e enfrentando vários desafios. Então, comentem um pouco mais para a gente como surgiu e como evoluiu a Feli e a Prevision. Quer começar, Paula? Pode começar, vai lá. Então, vamos lá. Bom, a Feli surgiu agora, ela é um bebê, ela tem 10 meses agora, ela surgiu em janeiro de 2020, e a gente vem de uma trajetória, a gente fala a gente porque eu trouxe um time de uma área comigo. Então, a gente vem a gente tem uma veia de intraempreendedorismo muito forte. Então, ela tem uma base em pessoas, em autonomia. A gente acredita muito, acho que essa é a nossa cultura. E aí acaba saindo um monte de projeto novo e a gente acredita muito e investe nisso. E aí surgiu a Feli. O que acontece? A gente era uma área de repasse dentro da Bio de Vita, dentro da incorporadora. Então, a gente cuidava do crédito dos clientes, do crédito imobiliário. E a gente sempre foi super inquieto, mas por que tem que ser assim e não assado? Por que a gente tem que seguir esse processo do banco? Por que é tão moroso? Então, a gente começou a se questionar muito. Eu acho que a primeira característica do empreendedor é o inconformismo, é o questionamento. Aí a Paula pode também opinar a respeito, mas a gente não se contenta com nada. É incrível. A hora que tá bom, a gente fala, não, dá para melhorar, dá para mudar. Tem um ditado lá, time que tá ganhando não se mexe. Mexe, gente, mexe toda hora. Mexe, sim, mexe muito. Assim que é bom, todo mundo em movimento. E aí a gente começou a investir em tecnologia, em processos mais enxutos. A gente trabalha com o segmento econômico na Vita, que é o Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde Amarela, que é um processo moroso, é um processo burocrático, que tem ali um propósito social incrível, que é levar moradia para as pessoas, para os brasileiros, que é facilitar esse acesso ao crédito para adquirir a moradia. E a gente pensou, não, vamos deixar esse processo mais simples. Pô, o cara demora 60 dias para assinar o contrato do banco, a incorporadora demora mais 60 dias para receber o dinheiro, já está construindo. Não, vamos melhorar isso aí. A gente começou a otimizar, a gente começou a criar uma plataforma e testar alguns novos processos, deixar alguns especialistas cuidando de clientes, outros especialistas com relacionamento com os bancos, e um timezinho, eu falo timezinho, mas é um timezão, começou com uma pessoa,
mas trouxe muito valor para a área na época, de tecnologia, construindo algo que fosse otimizar o nosso tempo de forma inteligente, que filtrasse e-mail, que conseguisse conectar os valores, porque é uma área um pouco burocrática. E isso evoluiu tanto e tomou uma proporção que deu vontade de experimentar o mercado, sabe? Aquela coisa de adoro desafios, sou movida a desafios, mas é até um pouco insano, porque assim, atender a Vita, atender a Build é extremamente desafiador. Mas por que não ir para o mercado para saber se faz sentido o que a gente está construindo? Já que a gente está tendo tanto feedback interessante, já que o mercado tem feito benchmarking com a gente, então vamos experimentar, vamos dar esse passo fora de casa. E saindo de casa também, eu como founder, eu entendi que eu conseguia acelerar e diminuir algumas burocracias que a empresa, sendo grande, já tinha. Então, eu conseguia driblar algumas coisas que preciso de um time que eu vou rever os meus processos para a semana que vem. Tiro aqui, vamos fazer, a gente entrega. Já um time dentro de uma área, dentro de uma diretoria, aí eu preciso de algumas validações, eu preciso defender em comitê. Então, a gente trouxe isso, eu trouxe enxergando também uma facilidade, a gente conseguindo fazer isso de forma mais simples. E aí, o nascimento da Feli também surgiu, a gente estava em um ano de muita inovação, disrupção, a gente foi para o Vale do Silício, eu fui com os executivos da Vita, da Build, passar uma temporada no Vale do Silício, fiquei mais um pouco, fiz Singularity, cheguei, assumi a diretoria de repasse, mas eu falei, eu nunca consegui esquentar muito a cadeira, durou 6 meses. E aí a gente já montou a Feli e saiu. E aí todo mundo me pergunta, quando eu sento com novos clientes, mas por que Feli? Eu falei, Feli é o diminutivo de felicidade. Felicidade faz parte dos nossos valores, que é fazer tudo com felicidade. A felicidade, ela é simples, assim como a gente. A gente busca trazer o crédito de forma digital, inteligente, simples, customizado. Então, a gente vem com esse sonho muito grande e com essa força. Então, eu tentei resumir aí em 3 minutinhos o porquê da Feli, o porquê que aconteceu a Feli e o que ela faz, que é um correspondente bancário digital. Então, correspondente bancário mais do que? De crédito imobiliário. Então, hoje nós temos como parceiros os principais bancos do Brasil e a gente sempre prioriza o perfil do cliente. Então, a gente enxerga qual é o perfil financeiro, a gente busca um crédito sustentável, inteligente para ele adquirir o sonho da casa própria. Então, esse é o resumo da ópera aí. Muito bom. E vamos para o resumo da ópera da Prevision agora. Muito bom. Super desafio, né, Fernanda? Nossa, Paula, nem te conto. Eu imagino que você esteja ou já viveu ou vivendo, é uma loucura mesmo. Não, e desafio tentar resumir também, né? Porque é tanta história, tanta coisa que a gente passa, né? Eu gostei muito dessa coisa de ser inconformada. Eu acho que eu queria até gravar essa parte, mostrar para o time, mostrar que não sou só eu. Eu brinco assim, porque cada semana a gente melhora e otimiza e vamos, e ainda nem esquentou, a gente precisa aprimorar. Eu sou muito conectada também à área comercial, então é desafio dia a dia aqui. Mas então a história da Prevision, eu vou contar até um pouquinho da minha história antes. Eu sou engenheira civil, eu fiz engenharia civil aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E no meio da faculdade eu quase larguei a faculdade porque eu não me conectava a um propósito claro lá dentro. A gente falava muito sobre asfalto, sobre pedra, sobre o tipo de agregado, o cimento e tudo isso. Eu não me conectava àquilo, eu queria realmente ajudar as pessoas, né? E aí eu quase larguei para fazer psicologia. Foi num momento muito importante porque foi quando eu comecei a escutar mais sobre sustentabilidade, né? Eu não tinha tido nada sobre isso na faculdade, comecei a pesquisar mais e felizmente me conectei a isso e percebi que em vez de eu sair de um setor, né, ou de um mercado em que as pessoas falavam um pouco sobre isso, não era justamente uma oportunidade, já que eu estava ali naquele segmento e tinha esse propósito, né, um segmento que tem aí
falando de forma muito macro, né? Mas 50% dos recursos naturais vão para a construção, 50% do lixo urbano sai da construção civil. Será que a gente não consegue mexer para deixar de ser vilão nesse processo, né? E então, meu TCC foi nessa área, eu fui me especializando, sempre gostei muito de administração, então fui fazer mestrado na área de planejamento, depois até migrei para um MBA, e queria fazer as coisas diferentes, e atuei em todos os tipos de obra, estava como diretora de engenharia de uma construtora aqui em Florianópolis, aplicando diversos programas de redução de resíduos. A gente tinha case aqui como a obra com mais otimização, diversos treinamentos, então olhando para os pilares, né, do social, do ambiental. E foi quando na última crise, 2014, 2015, que o pilar econômico se desmontou, então a gente prestava serviços, né, construía com fundos imobiliários, o dinheiro começou a acabar, então a gente gastava mais de 1 milhão na obra por mês e rapidamente a gente precisou mudar o cenário para 300 mil reais por mês, e muita gente na obra, e eu utilizando metodologias antigas, tradicionais, desculpa para não ficar com um termo ruim aqui, tradicionais, eu não consegui gerar um novo cenário que se adequasse àquela realidade, né? E em paralelo a gente utilizava, isso eram as ferramentas líderes de mercado, a gente tinha uma famosa planilha em Excel, né? Bendito Excel, que trazia uma visão do planejamento da obra em uma metodologia mais atual, né? Que é alinhada aos conceitos Lean e que reduz muito o desperdício e que otimiza muito a alocação de recursos. E com muito esforço resolvemos aquele problema. Então, criamos o nosso MVP aqui para a gente já entrar nos papos de startup, sem saber o que era efetivamente MVP. Felizmente, estamos aqui num dos principais polos de inovação do país, né? Florianópolis, além de ser linda e ter muitas praias e ser muito forte no turismo, a gente tem um setor de tecnologia muito forte. E aí fomos aprendendo quais que seriam os passos para como é que a gente poderia ajudar outras pessoas, né? Porque a tecnologia, no final das contas, é uma possibilidade de escalar, de ajudar muitas pessoas sem limitação territorial. E quando a gente foi investigar no mercado, percebeu que 97% das empresas que a gente entrevistou tinham o mesmo problema, né, de efetivamente dominar qual que é o melhor planejamento para a obra. Isso, então, em 2016, 2017, a gente começou a se desenvolver e ainda prestando consultoria aqui em Floripa. Em 2018, a gente vendeu a primeira obra no início do ano e terminou com 15, 18 obras, se eu não me engano. Segundo ano, 100 obras, e hoje a gente, apesar da pandemia, aí, conseguiu crescer muito, eu acho que justamente pelo fato de entregar sustentabilidade e eficiência, né? Hoje ajudamos mais de 330 obras em 14 estados brasileiros. Isso porque temos um time fantástico, assim, falo de boca cheia, os meus sócios são maravilhosos, complementares, completamente diferentes de mim, mas com um coração muito alinhado, uma missão muito clara. A Fernanda falou sobre felicidade, é um dos nossos principais valores, a gente chama de vibe boa aqui, na verdade, mas é a alegria, né? É uma das perguntas da nossa entrevista, se a pessoa se sente feliz, qual que é o nível de felicidade dela, porque só amando muito o que a gente faz, a gente consegue transformar. E esse é um pedacinho da história, eu acho que a conversa está começando aí, acho que deu para contextualizar, né, Paola? Com certeza, são jornadas muito bonitas e eu já adorei o rumo que está seguindo, né, tratando bastante de diversidade, né, que a gente percebe hoje o quanto ela é fundamental, né, ela não é extra, ela é essencial para a gente conseguir inovar e fazer realidades diferentes do passado. Muito bacana, meninas. E a gente consegue perceber, assim, né, como muitas vezes a mulher tem uma figura diferente da figura do homem, quando a gente fala de liderança, de gestão de pessoas, de negociação. Então, Fer, essa vai para você. Como que você enxerga isso, né? Essa diferença na figura feminina nesses pontos ou em outros, se você quiser trazer. Tá, é diferente, óbvio, mas eu acho que um complementa o outro. É necessário, ambos são necessários. Eu acho que enquanto a mulher ela vem com características muito mais sensitivas, de cooperação, de
ela tem uma outra visão, talvez um pouco até mais maternalista em alguns casos. Eu não sou mãe, mas muitas pessoas falam que eu sou muito carinhosa muitas vezes, mas sei ser bem durona também. Mas eu acho que ambos os papéis se complementam. Então é muito legal. A minha jornada no grupo vem de quase 11 anos aí de Build Vita e agora quase um ano de Feli como founder. Mas meus gestores sempre foram homens e sempre me ensinaram muito. Então, as pessoas falam, mas espera aí, construção civil, incorporadora, lá só tinha diretor, mas tá ok. Eu aprendi muito com eles e eu tenho certeza que eles aprenderam muito com a minha sensibilidade, com a minha visão mais alegre, mais florida, mais delicada. E eu acho que a mulher, ela tem que trazer essa visão mesmo, ela tem que... o que a gente encontra, eu tenho visto muitas pessoas, muitas mulheres líderes que chegam para trabalhar comigo, que muitas vezes elas estão um pouco mais masculinizadas. E muitas vezes por conta do ambiente. Então, assim, é uma coisa que eu tenho até visto, e eu acho que a gente tem que se policiar, para não perder as características que são da sua essência, seja do feminino, seja do masculino. Então, a minha visão, ela é totalmente complementar, ambas são necessárias. Quando está muito masculino, tem alguma coisa que não está legal, o gestor tem que ver e tem que dar uma mesclada, dar uma temperada. A diversidade, ela é necessária. Então, assim, já está comprovado que a visão feminina, ela traz para o negócio muitos benefícios, então, que são características inerentes do feminino. Então, a minha visão é muito do complemento, do juntos somos mais fortes, sim, da gente equilibrar. Então, do equilíbrio, essa é a minha visão, eu acho que é extremamente necessário. Eu escutei muito isso lá no Vale do Silício, e aí quando nós voltamos, né, que eu vi realmente a importância de ter um olhar especial para esse equilíbrio. Então, essa é a minha visão. Bem bacana. E bacana que hoje você é um belo exemplo assim, de mulher empreendendo, mas antes disso também você já atuava, né, no mercado empresarial. E a gente sabe e a gente vê que a atuação das mulheres no mercado empresarial e no empreendedorismo vem crescendo muito com o tempo, né? Só que a mesma coisa a gente percebe quando a gente foca no setor imobiliário, da construção civil, né? Esse papel vem aumentando muito também. Então, Paula, se quiser complementar os pontos que a Fer trouxe, mas também acrescentando, né, como que você enxerga a evolução da participação da mulher no nosso setor? Ah, legal, gostei. Eu gosto muito dessa questão da complementariedade, assim, e na verdade às vezes quando me perguntam, né, como que é ser mulher em dois setores masculinos, né, porque tecnologia mais construção civil, às vezes eu fico até meio perdida, porque eu penso muito mais em competências do que efetivamente sexo da pessoa, né? Então eu fico, olha, é maravilhoso. Não sei, eu gosto muito do que eu faço, sou muito bem recebida. Eu acho que tem muito a ver com o próprio posicionamento, né? E o fato de eu me sentir igual, eu acho que é um ponto muito importante. A gente não se sente menos numa mesa e consegue se posicionar muito bem. E acho que o tato e a conexão das duas é muito importante, assim, bem legal a visão da Fernanda, estou 100% alinhada com isso. Eu acho que falar da evolução é muito legal, assim, porque voltando aqui à minha formação, né, a minha turma da faculdade eram 50 homens e passaram 5 mulheres, né, então era 5 de 50, e ao longo do curso uma desistiu, então ficamos em 4 mulheres e 46 homens, então uma diferença muito grande. Eu acho que isso também me fez ser muito mais descolada no sentido de criar amizade, né, e tomar cervejinha ali com o pessoal e se sentir parte, né. Muito disso também eu joguei tênis muito tempo, então a minha formação já foi assim, então eu acho que às vezes até me conecto um pouco, preciso
entender mais como que é se sentir diferente, porque fui muito à obra e muitas vezes via os homens vivendo de uma forma diferente e quanto mais me olhava, mais bom dia recebia, né? Porque somos iguais, temos que nos respeitar aqui no nosso ambiente de trabalho. Mas um ponto legal sobre a minha formação, a turma seguinte à minha já tinham 15 mulheres de 50. E isso começou a ser muito mais forte, assim. Hoje a gente tem no nosso time as lideranças, a partir da semana que vem, vão ser mais femininas do que masculinas, e eu tenho muita satisfação em falar sobre isso. O time não necessariamente é tão igual, até porque produto é mais difícil de encontrar, né, em tecnologia, mas a valorização das pessoas, né, das competências, a gente tem uma área que é 100% feminina, que é a área de sucesso do cliente, feita por engenheiras, que tem um tato e tem um NPS lá no topo, assim, pelo cuidado que se faz, que se tem. Então, eu vejo, primeiro passo, eu vejo muita igualdade, eu sempre fui muito bem recebida, e mais do que isso, eu vejo muita evolução. Então, muito legal, né, ter aqui a Fernanda também tratando desse assunto, duas empreendedoras nesse segmento. Só vejo como positivo e vejo que, além de o próprio setor estar mudando, eu vejo que o jovem também vê de uma outra forma, né? A gente tem aqui no nosso time, tem pessoas acho que agora de 20 anos, ou menos, enfim, são pessoas que já percebem de outra forma, né? Eu acho que isso tem uma tendência muito boa a evoluir, a otimizar. Vejo mulheres em outras empresas que são nossos clientes também, que tem muita, né, muita importância. Então, para mim, assim, muito positivo. Legal, Paula. E até te complementando, acho que uma notícia que você vai ficar feliz em saber é que eu me formei super recentemente em engenharia civil. E na minha formatura tava assim, quase que de igual para igual, sabe? Tava ali beirando os 40, 45% de mulheres se formando, se não tava mais. Mas tava assim, bonito de ver, né? Foi online, inclusive. Mas estava sendo bem representada ali as mulheres. Foi muito bacana. Show, E Fer, você tá com a parabéns. mãozinha levantada. Obrigada. Você tá com a mãozinha levantada aí, pode complementar também. Eu acho, só complementando, bem legal a visão da Paula, a sua, viu, Paola? Acho que essa geração mais jovem vem com uma visão totalmente diferente de diversidade, é todo mundo igual, não tem problema. Então, acho que chega a ser muito mais humana, é bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar com essa geração. E aí, o que eu queria complementar, e também é uma provocação, que eu acho que, assim, tem hora que eu me pego pensando, pô, mas eu também fui um pouco privilegiada, porque eu cresci no meio de meninos, eu só tinha primos, irmão, eu jogava basquete na infância, assim que eu entrei, eu sempre trabalhar, e depois fui trabalhar, meu primeiro emprego, estágio, foi no mercado imobiliário, era misto, mas vim trabalhar com um grupo predominantemente mais masculino, mas eu nunca vi problema nenhum, diferença nenhuma, sempre me posicionei muito bem, sempre tive liberdade, respeito de ser quem eu sou, sempre fui estimulada a crescer, a buscar desafios, independente se eu era mulher, homem, enfim, nunca procuraram saber, nunca me viram pelo sexo, mas muito mais pelas competências também. Mas eu acredito que a gente é uma classe, assim, não uma classe, mas a gente é um grupo que talvez tenha sido privilegiado, talvez desde criança por eu ter tido essa criação. E quem não é? E quem tem dupla jornada? Eu tenho dupla jornada, mas eu não tenho filhos. Imagina se tivesse, que loucura que ia ser. Exatamente. Então, fica aí uma visão que o feminino faz muito bem, que é olhar a questão da equidade. Então, eu queria trazer esse olhar, óbvio que homem também, isso não tem nada a ver, mas a gente consegue sentir quando tem alguém no grupo que está com algum problema em relação, pô, tem que trabalhar, mas o filho está na pandemia, está sem escola, como que a gente vai fazer? Então, eu tenho visto no mercado várias ações feitas por mulheres para ajudar outras mulheres. E isso a gente trabalhar a questão da equidade, porque a gente
cada um tem a sua história, um não é igual ao outro. Da mesma forma que existe a mãe solteira, tem o pai solteiro também. Então, a gente tem que ter um olhar individual, singular para as pessoas e para as suas necessidades. Então, eu queria abordar um pouquinho desses, assim, e os problemas? Como que é? Apesar de ter sido criada maravilhosamente bem no meio masculino, não tive problema nenhum nisso, eu fui criada numa família, talvez, com uma visão um pouco, pô, Fer, quando eu saí de casa, foi um absurdo. Eu não saí de casa para casar, eu saí de casa para morar sozinha, para trabalhar, e acharam um absurdo, porque eu mudei de cidade, e estavam esperando eu voltar, e eu decepcionei todo mundo porque eu não voltei. Então, assim, sempre fui muito à frente, muito acelerada. Então, e esse olhar um pouco menos, um pouco mais dificultoso, né, da rotina de uma mulher que tem que cumprir o das 8 às 6 e tem as crianças, ou tem em casa uma família ou um marido que não estimula, que não impulsiona, que não apoia. Então, tem isso também. Muito bom, Fer. Eu acho que é esse tipo de reflexão mesmo que a gente tem que trazer, né? Levar para quem está em casa assistindo também. Isso tem que ser conversado, debatido. Inclusive, eu encontrei um dado interessante do GEM Brasil, que diz que de 2007 para 2018, a participação de mulheres em cargos de CEOs entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil aumentou de 5% para 10%, então beleza, né? Aumentou, mas vamos lá, a gente ainda precisa melhorar isso. Mas apesar disso, os homens ainda ocupam a maioria esmagadora dessas posições de liderança, só que acho que tem tudo a ver com o que você estava falando, porque geralmente quando a mulher vai para um cargo de liderança, parece que isso se complica mais ainda, né? Parece que tipo, aí ela tem mais filhos para cuidar ali dentro da empresa, ela fica atenta, como você falou, pô, acho que aquela pessoa ali está com algum problema, ela está passando com alguma dificuldade, ela está com um problema na casa dela, como será que está o filho daquela pessoa, né? Então acho que tem tudo a ver com isso, né? E eu achei muito legal a hora que a Paula, ela praticamente adiantou esse assunto e ela contou que na empresa dela essa realidade já é diferente, né? Que o número de líderes mulheres tá bombando, isso é muito bacana. E você, Fer, antes mesmo de empreender, né, já ocupava um cargo de liderança na companhia. Então, assim, como que você vislumbra o futuro pela frente em relação a isso? Vocês duas, né, no caso. Paola, eu sou super, assim, eu acredito muito nessa questão do não da igualdade, mas da equidade e do equilíbrio. Então, como eu vislumbro a questão da liderança feminina no grupo, no mercado, eu acho que de forma muito mais equilibrada. Eu acho que as mulheres, elas têm, sim, se preparado mais. Quando que uma mulher ia entrar numa faculdade de engenharia, vamos colocar 20 anos atrás? Não ia, ela ia fazer, se fosse na época da minha mãe, ou ela ia fazer pedagogia, ou ciências sociais, tem até assim um grupo de cursos femininos. Então, hoje isso não tem mais. O famoso magistério, né? Exatamente, gente, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, que ela, se ela quisesse fantasiar de Mulher Maravilha ou do Incrível Hulk, ela vai, e ela tem coragem para isso, e ela pode. Então, muito bom. Então, assim, fazendo um paralelo por várias gerações, eu vislumbro um futuro onde isso a gente não tenha que debater isso, onde a gente não tenha que trazer isso para a mesa, onde a gente não tenha que, pô, a Fernanda com 60 anos, líder de uma empresa, ela não vai precisar se preocupar com essas questões da equidade, porque um vai estar cuidando do outro, um vai estar olhando o outro. Isso vai ser extremamente natural, como já vem sendo. Tem evoluído muito esse questionamento. Antes, numa roda de conversa, se a gente falasse disso, fala assim, uma roda de conversa com amigos que trabalham fora, com mulheres, alguns acham um absurdo, né? Pô, para que você está falando disso? Não. Hoje em dia tá ok, vamos falar, a mulher tem que sair mesmo, tem que evoluir, tem que progredir, tem que somar. Eu acho que o ser humano, ele nasceu para evoluir, a gente está em constante evolução.
Eu vejo isso independente de ser homem, mulher, e eu acho que vejo um futuro extremamente positivo a respeito destas questões de diversidade, não só do quesito feminino, empreendedorismo, do corporativo, mas outros quesitos também da questão da diversidade. Nossa, é muito bom ouvir isso, né? E, Paula, você quer complementar antes da gente ir para o final aqui, que eu tenho uma pergunta especial no final. Opa, legal. Não, eu acho que foi bem legal a Fernanda puxar o fato de a gente não ficar falando só sobre coisa boa, né? Porque no final das contas tem os desafios e eu acho que cabe muito a gente também estimular para que passe por esses períodos. Eu tive na minha história, na história da empresa, um caso muito sério, assim, eu não vou chamar desse termo, mas o fato de eu ser mulher me atrapalhou muito seriamente em um negócio que quase trouxe a insustentabilidade da empresa, né? Quase que a empresa parou, ou que a Paula precisou parar de se dedicar a isso pelo fato de eu ser mulher. Isso foi muito sério. E naquele momento eu consegui ter base, consegui ter apoio para olhar para aquilo e virar a chave de um jeito muito forte, assim. Então, é incrível que eu olho na curva de crescimento da Prevision e isso fez muita diferença. Eu fiquei mal durante 15 dias e olhei para aquilo e falei, eu vou fazer por várias outras que não teriam condição de tomar essa decisão como eu tomei, né? De virar a página e inclusive os meus sócios me ajudaram muito nisso. Então, foi uma oportunidade que eu tive de me conectar ainda mais fortemente a eles e a gente cresceu. É muito legal isso. Então, eu acho que eu sou vibe boa demais. Às vezes eu deixo de tratar desses assuntos, assim, mas que são importantes. Então, ter força no momento da dificuldade. Sobre a questão da equidade, estou muito de acordo com isso, assim, o que cada um pode dar nas suas condições e qual que é o diferencial, não olhar só, às vezes não pode se dedicar tanto tempo, não pode trabalhar fora do horário, não pode, mas o cuidado que a mulher coloca nas outras horas, né, a gente está fazendo uma contratação agora super estratégica de uma mulher que tem uma filha de 10 meses. Isso, para mim, é muito legal, porque eu tenho certeza é uma líder que vai fazer rodar, independente da situação. A gente não tem esse preconceito, a gente, inclusive, estimula, né, que isso aconteça. Então, é importante olhar para isso, é importante saber que pode contar com outras mulheres também quando isso acontecer. E basicamente, também se fortalecer, né? Eu acho que a equidade com o fato de não ficar olhando só para o que falta e sim valorizar o que a gente tem de muito bom, né, com o feminino por trás. Certeza, muito legal. Então a gente chegou numa parte que eu acho que para mim, né, acho que a mais importante de todas, que é a hora que a gente discute como que a gente pode dar dicas, incentivar outras mulheres. Então eu queria perguntar para vocês duas, né, como que vocês contribuem para o empoderamento feminino hoje, né, tanto nas suas empresas ou nos ambientes que vocês estão. Em quais exemplos que vocês se inspiram, quem que você conhece, que vocês acompanham, apoiam, e por fim, que conselhos que vocês deixam para as mulheres que estão nos assistindo, que estão pensando em empreender ou que estão empreendendo? Quem quer começar? Vai lá, Fê. Tá bom, vamos lá. Vou começar pela parte do conselho. Eu acho que eu falaria duas palavras para as mulheres que querem empreender ou que querem inovar dentro de onde trabalha ou que tem uma ideia que não tem coragem de compartilhá-la ou, enfim. Número 1, coragem. Coragem, sempre. Eu acho assim, seja no empreendedorismo, no intraempreendedorismo, eu acho que na nossa vida, a gente sempre vai se expor, a gente sempre vai tomar não, a vida não é só um mar de flores. Então, assim, coragem, vai. Eu falo, segura na mão de Deus e vai. Nem pensa muito, se expõe, coloca suas ideias na mesa. Por mais que no início as pessoas não tenham aderência, depois vai começar a fazer sentido. Mas, óbvio, não sai falando tudo que passa pela sua cabeça. Se estruture, estude e compartilhe com alguém. E, de preferência,
com alguém que você confie e admire. Esse alguém pode ser dentro do seu trabalho, alguma pessoa, pode ser da sua família, pode ser, hoje a gente tem redes sociais, tem N pessoas interessantes que a gente pode se aproximar e que gera conteúdo e que consiga te orientar a respeito. Isso ajuda muito, dá muita força para a gente no nosso dia a dia. Então, a segunda palavra era o relacionamento. Então, fortaleça relacionamento com quem você admira. Então, eu falo assim, se inspire sempre. A inspiração, eu falo, é um nutriente igual alimento. A gente precisa se nutrir todos os dias. Seja uma leitura interessante, um podcast interessante, alguém que você admira. E hoje em dia, a gente tem vários grupos femininos de empoderamento que tratam empreendedorismo. Tem Mulheres do Brasil, não faço parte, mas já li um pouco a respeito. Eu já vi que tem o Mulheres do Imobiliário, que é um grupo que nasceu no LinkedIn, hoje já está em várias redes. É uma mulher que é empreendedora, que é do mercado imobiliário. Então, grupos tem vários. Então, eu acho que a primeira coisa não é só participar de um grupo, é você realmente trabalhar em relação não tanto relacionamento quanto a coragem, mas também investir e olhar um pouquinho para autoconhecimento. Então, eu acho que são 3 ingredientes ali bem interessantes. O autoconhecimento vai fortalecer a sua coragem, a coragem vai te fazer conectar com pessoas interessantes, com pessoas que vão te inspirar, com pessoas que são referências, e você vai trabalhar o seu relacionamento. Então, eu diria que esses 3 ajudam muito a mulher no dia a dia, não só a mulher, outras pessoas, e para a gente empreender, intraempreender, para a gente inovar dentro do trabalho, onde quer que seja. Então, acho que essa é a minha visão e o meu conselho para hoje, porque amanhã muda, eu mudo todo dia, gente. Muito bom. bom. Muito bom. Eu acho que essa coisa da coragem, né, é muito importante, assim, o realmente se jogar e ter clareza de que se errar, né, no final das contas a gente vai ter aprendido e muito. Eu acho que até um conceito se puxando um pouco para a engenharia, parece que ninguém pode errar e nessa nossa realidade a gente erra todos os dias, né? É importante também falar as pessoas com, meu Deus, essa pessoa só acerta, não erra muito mais, mas erra rápido e retoma. Eu vou sair aqui na tela, desculpa. E retoma. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, para reforçar. Eu acho que tem um ponto muito importante que é um diferencial da mulher, eu diria, que é ter um propósito claro. Então, realmente se conectar a isso, né? Eu digo que grande parte da força da Prevision está no propósito, né, de transformar, e todo dia que a gente acorda que tem um desafio novo, eu tenho muita clareza do que eu quero entregar com aquilo, e isso move montanhas, né, o propósito, a vontade, a energia que se coloca no negócio é algo que é transformador e nem sempre é tão numérico, tão palpável, mas é muito forte. Isso engaja, isso estimula muitas pessoas que estão próximas da gente, sejam pessoas que vão passar a fazer parte da nossa rede, quanto as pessoas do próprio time. Eu vejo que a mulher tem muita força nisso também. Essa questão do empoderamento, né, eu vejo muito pelo viés da igualdade. Eu gosto muito de falar sobre equidade, digamos, né? Mas a gente realmente se sentir, não ficar pensando em coisas que nos diferenciam, e sim o que nos fazem ótimas competências para a gente se sentir segura e no mesmo patamar, né? Não se olhar de forma diferente no ambiente de trabalho, focar realmente nas competências. Um trabalho que eu faço muito forte aqui é a ação com os próprios homens, né? No final das contas, a educação desse novo posicionamento e da força do feminino e do respeito disso tá na nossa sociedade, né? Então, cada vez que a gente vê um homem tratando de uma forma que a gente não acredita, o que a gente felizmente já aprendeu que não é dessa forma que se faz, né? A pessoa talvez não tenha tido oportunidade ainda, não teve uma educação
que possibilitou que percebesse que as mulheres têm esse valor e que elas precisam ser muito respeitadas. E no final das contas, fazer isso com carinho, né? Com o carinho, com esse nosso jeito feminino, e também dizer, olha só, deixa eu te dar uma dica aqui, a gente não se sente bem quando fala dessa forma. De repente, na próxima, tu consegues falar desse jeito, isso vai conectando, né? Não ficam diferenças, não existem rupturas, e sim conexões para um mesmo sentido, né? Então, eu acho que são essas as dicas, assim, se joga porque aprende. Eu, na minha história, eu vendi um carro, depois vendi um apartamento para conseguir estar nessa, e hoje faria diversas vezes novamente, porque só o tanto que eu aprendi, as pessoas que eu conheci no meio do processo, tem um valor muito grande. Conselhos super valiosos, viu, gente? Inclusive para mim. Recebi muito de coração aberto cada uma das dicas aí. Meninas, infelizmente nosso tempo já acabou, mas foi muito rico todo o nosso papo. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha também mais oportunidades de continuar essa conversa, né, que é tão importante. Então eu vou agradecer mais uma vez por vocês terem topado participar, em nome do Grupo Biodivita e dos programas de intraempreendedorismo que estão organizando essa semana. Obrigada, viu, gente? E, pessoal, vou aproveitar também, vou agradecer mais uma pessoa, que é a Jade, que ela está aqui na chamada, fazendo tudo isso acontecer. Tem mulheres em todos os lugares, mulheres na tecnologia, fazendo tudo isso acontecer. A gente está aqui num painel florido, como a Fran falou ali nos comentários no YouTube, que eu vi. Então, gente, o pessoal que está assistindo, fiquem conectados nas redes da Feli, da Prevision, também da Inova House 3D. A Ju, infelizmente, não conseguiu participar, mas se conectem nas redes da Biodivita, sigam essas empreendedoras para vocês ficarem sempre por dentro do que vem acontecendo. E agora eu vou deixar vocês com a programação do palco principal e já já a gente tem o pessoal do empreendedorismo social falando ao vivo aqui com vocês. É isso, obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada. É um prazer compartilhar. Satisfação. Que Boa bom. noite e até mais. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.